A paz do Senhor, graça do Senhor Jesus que esteja sobre você. Eu quero falar hoje aqui rapidinho para você sobre José, que acordou um dia de manhã, como agora, e na hora do café contou o pai para os irmãos que tinha tido um sonho em que eles iam fazer uma colheita, e eles colhiam o trigo e o feixe dele, que era aquele trigozão grandão, que ele enrolava lá todos os feixes de trigo, crescia maior do que o dos seus irmãos e ficava no meio, e todos os feixes dos irmãos dele se dobravam diante dele. Depois ele teve outro sonho, acordou um dia e disse: pai, eu sonhei que o sol e a lua e as estrelas se dobravam diante de mim. E aí o pai dele ficou ponderando, os irmãos criticaram, e o pai disse: rapaz, será que eu e sua mãe, não é muita prepotência sua não, a gente vai se dobrar diante de você? Mas guardou aquele sonho. E José ficou imaginando. Talvez ele estivesse pensando na cabeça dele, introjetou lá na mente dele, que ele ia receber a primogenitura, né? Mas que de fato a primogenitura era de Rubens, o filho mais velho, ele era o caçula, até então não tinha nascido ainda o seu irmão Benjamim. Mas ele talvez tivesse pensado, tinha traçado os planos dele, de alguma forma, dentro daquela comunidade ali, daquela tribo, ele ia nascer ali, crescer e se tornar grande no meio dos seus irmãos, dentro daquilo que a sua cabeça tinha articulado com o sonho que Deus lhe deu. E ele pensava que ia ser grande ali. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Os caminhos do Senhor não são muitas vezes os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Aí, para que o sonho de Deus se manifestasse na vida de José, que era grande, Deus precisava que José se tornasse grande. Ninguém se torna grande recebendo nas mãos as construções feitas. O que torna o homem grande é o que ele constrói com a sua própria força. Para que toda a estrutura que foi construída tenha como base o que foi realizado por ele, dentro dele e através dele. E Deus, para fazer isso com José, porque José ia ser o governador do Egito, José ia ser o salvador da humanidade da época, José ia ser alguém que iria lidar com todo tipo de pessoas, José ia ser alguém que ia trabalhar com vários países, ele ia administrar a alimentação do mundo inteiro. Ele ia ter que entender as pessoas, as necessidades, as privações. Ele ia ter que ter a compreensão do que é fazer o que o apóstolo Paulo disse: aprender a viver na escassez, a viver na abundância, ser honrado, ser maltratado, passar por as adversidades. E Deus começou a fazer o plano dele. Como? Quando começou a levar ele para o plano dele, Deus deu um sonho para José, e o sonho dele, na realidade dele, parecia que tinha se transformado num pesadelo. Ele foi jogado dentro do calabouço. E lá no calabouço, ele achou que tudo estava perdido, jogado dentro do buraco pelos seus irmãos. Decepção, traição, frustração. Os irmãos que ele amava, os irmãos que ele admirava, jogou ele dentro de um buraco. Sonho, cadê o sonho? Cadê o projeto? Até que quando ele está lá, passando a noite toda, chorando, passando por dificuldade, ele está lá, quando joga uma corda para ele, quando ele pensa que vai sair daquele buraco para voltar para o seio da família, se encontrar com a sua família, ele é vendido como escravo por 30 moedas. Ele é jogado, sai arrancado do seio da sua família. Ele tem uma ruptura de filho querido para escravo, de conforto, para viver uma vida de percalços, de adversidade, de tristeza, de luta. E ele sai de lá de uma liberdade para ser amarrado, algemado, ser tratado como animal e ser vendido como animal. Mas José não entendia que Deus estava começando a tornar realidade o sonho de Deus na vida de José. Às vezes nós passamos por adversidade ou não entendemos o que está acontecendo agora.
Mas nós não podemos, não precisamos nem entender o que está acontecendo conosco agora. Nós só precisamos acreditar que aquele que começou a obra em nós é perfeitamente poderoso, capaz de concluir a obra que ele tem conosco. Mesmo que as circunstâncias estejam totalmente assim, sem nexo para nós. Porque não tinha nexo para José olhasse ali, não tinha nexo. O projeto de Deus com o sonho que Deus tinha com ele e com a realidade que ele estava vivendo. Mas depois ele vai para Potifar, chega lá. Agora é interessante, quando ele chega lá em Potifar, ele não vai se amargar, ele não vai deixar que a ingratidão dos irmãos, que a decepções dos irmãos, que a traição dos irmãos, que a forma que ele está lá como um escravo, ele não vai deixar que aquilo impeça dele crescer no meio das adversidades, dele olhar para a vida e poder tirar proveito das circunstâncias que Deus está colocando a ele. Ele está lá numa dificuldade, mas ele pega aquela dificuldade e transforma em oportunidade. Quem sabe é isso que você precisa fazer. Ele pega a oportunidade de ser um escravo para se tornar o chefe dos escravos. Ele passa a ser o primeiro na casa de Potifar, porque José tinha algo. Ele sabia que independente do que estava acontecendo com ele, Deus continuava sendo Deus. A fé dele, que ele tinha, era que Deus era Deus acima das circunstâncias. E aí José tinha fé? Tinha muito mais fé do que aquelas pessoas que oram e levantam um aleijado. Aquelas pessoas que oram e as coisas acontecem tudo imediatamente. Preciso ter muito mais fé para acreditar em algo que você não está vendo, que essa é a razão principal da fé que está escrito na Bíblia. É a certeza das coisas que não se veem, a convicção, a concretização dentro da alma daquilo que se espera. Você não está vendo, mas a fé é isso. É muito mais fé valiosa, é daquele que vence o mundo e não aquele que apenas recebe os benefícios do mundo. E José passa por essa adversidade. E dentro dessa adversidade, quando ele está lá, como primeiro na casa de Potifar, ele recebe uma calúnia. A mulher de Potifar diz que ele fez coisas erradas. E ele diz que ele tentou estuprar ela e fez uma armadilha. E ele é levado para o calabouço. Mais uma vez decepcionado. Mas para ele, quando ele desce para o calabouço, ele esperava a pena de morte. Para ele estava agora tendo tudo terminado, acabado. Mas só que ele estava mais próximo do sonho de Deus do que ele imaginava. Só que ele já era a segunda etapa que Deus estava fortificando e trabalhando com ele. Porque ele tinha que aprender agora a lidar com as coisas totalmente adversas. É assim que Deus está fazendo com você. Deus está preparando você, forjando o ouro, para ele ter mais valor, para ele ficar mais agregado o seu valor, para se valorizar mais. É o fogo. Tira as impurezas, tira tudo que não presta, e que só vai realmente se manifestar o brilho que tem dentro do ouro. É assim que Deus quer fazer com você. Há um valor em você. Agora o que Deus quer não é esse valor agregado que se agrega em você, numa ostentação aparentemente, que as pessoas lhe olham e lhe percebem outro. Não, o valor que Deus quer que se manifeste não é o que você cobre, mas é o que Deus quer descobrir, o que está dentro de você. Você tem valor. Agora tudo tem um tempo de Deus. Para José, do sonho até virar uma realidade, foram quase 20 anos. Eu não sei quanto tempo você está passando o teu período, mas tem um tempo para tudo. Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. 25 anos depois, 100 anos de idade, é que nasceu o seu filho primogênito da promessa. Deus disse para Davi: Davi, tu vais ser ungido. E ele foi ungido rei. Da unção de rei, ele foi para ser perseguido, um inimigo nacional que Saul queria matá-lo. Porque Deus queria preparar ele e queria tirar tudo aquela percepção que ele tinha. Recebeu a unção, recebeu o poder e foi ser perseguido. 20 anos depois é que ele foi subir ao trono, depois da unção. Você vai ver Moisés, 40 anos no Egito, quando ele aprende que ele tenta com a espada tirar e libertar o povo
que ele vai para o deserto, depois de 40 anos no deserto, desaprendendo tudo que aprendia, tirando toda aquela arrogância da sua juventude, da sua força humana. Deus chama ele com 80 anos de idade, já se sentindo gago, inadequado, inapropriado, sem força, sem capacidade. Só que Deus, para realizar os seus sonhos em nós, ele só precisa de uma coisa, que a gente tenha humildade, certeza e fé, que ele é que faz tanto querer e o efetuar. Até que chega o momento da vida também de José, que eu estou falando. Depois que ele salar, Deus envia 2 e ele tem uma revelação de sonhos. E passa mais 3 anos, ele é esquecido pelos os homens. Aquele que ele ajudou, aquele que ele estendeu a mão, aquele que ele revelou os sonhos, aquele que ele tratou bem, esqueceram de José. Às vezes é assim conosco. Você estende a mão para um, estende a mão para outro, esquecem de vocês, mas deixa eu te dizer, não é eles que esqueceram, foi Deus que tirou você da mente deles, para que você soubesse que a tua esperança e a tua certeza de toda a tua vitória está nas mãos daquele que tudo pode. Então, nesse dia, levanta-te, coloca a tua fé em ação, adore ao Senhor, louve a Deus, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer, e você nunca vai morrer antes que o sonho de Deus se concretize sobre a sua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Faltou só uma coisa. Depois de tudo isso, de José sair da prisão para se apresentar para Faraó, para se apresentar para o mundo como governador e salvador do mundo. Que Deus abençoe você. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas daí um momento, precisa só de um momento. Imagina José, acordou naquele dia, pensava que ia ser só mais um dia comum. Pensava que ia ser só mais um dia de luta, de escravidão, de estar lá dentro daquele calabouço. Mas foi naquele dia que Deus disse, tu vais ser governador de todo o Egito. E tu vais salvar o mundo da fome. É assim que Deus vai fazer contigo. Deus vai te levantar. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Pode ser hoje. O que você precisa fazer? Continue crendo. Continue nessa esperança. Louve e adore. Porque Deus vai fazer a obra. Em nome de Jesus. Agora sim, terminei.